Salve, fiel. Salve, galera do Timão. Falar o quê? Eu tô aqui procurando as palavras para falar, pois não há encontro. Não as encontro, porque vexame foi pouco. O Palmeiras amassou, estraçalhou. Só faltou fazer chover na Arena Barueri. O Palmeiras fez o Corinthians de gato e sapato. O Palmeiras botou o Corinthians no bolso. Fez o que quis. Essa é a verdade. O Corinthians não chutou uma bola sequer. E aqui não, eu quero que alguém me explique aquela saída de bola logo no primeiro tempo, a saída de bola. Aquele chute lá do Memphis. Alguém consegue explicar o que foi aquilo? Será que já era o desespero? Já esperando o que poderia vir? O Corinthians foi uma humilhação. Pelo amor de Deus, eu tô procurando o time da final do Paulista até agora e não o encontro. O que eu vi hoje aí? O que eu vi hoje briga para não cair no Brasileirão. Esse time que eu vi hoje jogar vai brigar para não cair mais uma vez. Comenta o que achou do jogo aí, porque eu tô aqui, ó. Puta que pariu, mano. Comenta, fiel. Comenta. Depois não adianta. Ah, mas eu queria falar, mas, pô, sei o que, irmão. Quem mandou primeiro ao jogo, pessoal, vamos lá. Pra mim, novamente o Corinthians, ele peca demais em dois aspectos. O primeiro, vamos lá. Falta de postura, mano. O Corinthians entrou de novo pra jogar como se fosse um jogo treino. E clássico, quando você ainda mais tá desfalcado de uma série de jogadores, você tem que ganhar na vontade, irmão. Você precisa ganhar na superação. Você precisa ter mais sangue no olho que o adversário. E novamente, a gente viu um Corinthians hoje totalmente apático. Com menos de 20 minutos já tava 2-0 pro Palmeiras, aí fora o baile. O Corinthians não pegava na bola. Aliás, pegava e se livrava dela. Pegava e se livrava dela. O que é um absurdo para um time grande. Você não pode pegar a bola e dar pro teu adversário e falar, me ataque o jogo inteiro. O Corinthians cansou de fazer isso em alguns jogos que nós cansamos de criticar aqui. Contra o São Paulo, no Morumbi, aquele jogo que o Corinthians foi buscar um empate lá com aquele gol do Yuri Alberto lá dentro do Allianz. Mas, cara, na boa, aquilo ali não é postura de time grande. Time grande precisa jogar de igual para igual. Você pode se defender, coisa que eu acho que faltou pro Corinthians hoje. E aí eu já vou entrar nessa seara daqui a pouquinho. Mas ainda falando em termos de postura, mano, você não pode ver o teu adversário te engolindo dentro de campo e todo mundo como se estivesse num jogo treino. Um amigos lá, sei lá, amigos do Daniel com amigos do Zezé de Camargo, velho. Um casado e solteiro. Vai cagar, velho. Vai cagar. O time do Corinthians precisa ter mais sangue no olho, velho. E é esse o grande problema. A torcida do Corinthians, quando pensa que pode começar a acreditar no time, os caras vão lá e provam o contrário. Provam o contrário. Depois de conquistar o Campeonato Paulista, porra, era a faca e o queijo na mão. Que a torcida já tinha praticamente ali, porra, agora vai. Porra, agora tirou aquele peso do jejum de títulos. Porra, agora é um time que já tá encaixado, ganhou confiança. Aí pega o Huracan jogando em casa, faz o quê? Faz merda. Aí vai jogar lá o jogo lá em Cali, na Colômbia. Também, apesar do empate, uma bosta de jogo. Ramon Dias poupou o time inteiro pra focar no Campeonato Brasileiro. Pra quê? Pra fazer essa merda que fez hoje? Pra fazer essa merda que fez hoje? Pra isso, Ramon Dias. E agora a minha crítica vai pro técnico também. Porque, na boa, cara, o que o Corinthians deveria ter feito hoje, ainda mais com a série de desfalques que ele tinha, era ter jogado como jogou o primeiro jogo da final do Paulista. Tinha que ter jogado fechado. Tinha que ter jogado em contra-ataque, buscando uma única bola no jogo, como foi no primeiro jogo no Allianz Parque. Tinha que ter feito isso. O Corinthians estava com uma série de desfalques importantes hoje. Hugo Souza, Gustavo Henrique, Angileri, Garro, Coronado. Porra, meu irmão, não tinha meio ali para criar as jogadas, mano. O Bidon, que foi improvisado numa função de camisa 10, não deu conta do recado. E o Corinthians pecou demais por não ter um jogador igual o Romero, fazendo ali a cobertura do lado direito, anulando praticamente as subidas do Piquerez. Cansou de deitar e rolar nas costas do Mateuzinho também, que não é um bom marcador. Então, quando você vai pegar um adversário que tá pressionado sim, Palmeiras entrou hoje no jogo com retrospecto de 4 jogos que eles não ganhavam do Corinthians, cara. Ou vocês acham que isso aí não pesa? Óbvio que pesa. E o Corinthians tendo a faca e o queijo na mão de jogar novamente fechado, irritando o Palmeiras, deixando os caras nervosos, os caras vão começar a se abrir e começar a atacar de qualquer maneira, iam dar espaços, velho. Que aí você teria 3 caras ali para poder puxar contra-ataque, que era o caso do Romero, do Yuri Alberto e do Memphis. O Corinthians não teve inteligência para fazer isso. E foi mal escalado sim pelo técnico do Corinthians, o Ramon Dias. O Romero era para ter começado no lugar do Bidon. Era para ter feito o que fizeram no primeiro jogo da final do Paulista e o Ramon Dias não teve a sabedoria de fazer isso.
Aí falam, mas o Ramon Dias não estava no banco. Mas é ele que escalou, irmão. Ele que escalou, ele treinou o time a semana inteira. Quer dizer, não sei se treinou também, porque para apresentar esse futebol de bosta que a gente viu hoje, não sei se também escalou. Então, cara, na moral, para mim o Corinthians novamente ele entra naquela questão do questionamento, é redundância, mas ele entra novamente naquela linha de questionamento da torcida. Ele volta a ser um ponto de interrogação gigante na cabeça do torcedor. O Corinthians, tudo bem, tem os desfalques, eu concordo, são jogadores aí que eu tô falando de nível de titulares, não tô falando de jogador que tá no banco. Hugo Souza titular, Gustavo Henrique titular, Angileri titular, você vai pro meio campo ali, Garro titular, o próprio Coronado, que seria uma opção hoje pro lugar do Garro, também quebrado. Então eu tô falando de 5 jogadores que deixaram de atuar hoje. Então, na boa, cara, mas isso não é desculpa para a má atuação do Corinthians, porque postura, meu irmão, não tá atrelado à titularidade de ninguém. O cara que entra tem que entrar com sangue no olho, mano. E o Corinthians não entrou assim hoje. Novamente foi um time apático dentro de campo, submisso e viu o adversário jogar. E como eu falei agora há pouco, rapaziada, na boa, tem que comemorar porque perdeu de 2. Era para ter tomado um 5 hoje. E quando eu tava até vendo a transmissão aí no Premiere, os caras, porque agora o Corinthians ele melhorou um pouquinho, porque tem mais posse de bola no meio campo. Melhorou porque o Palmeiras tirou o pé, velho. O Palmeiras deu a bola pro Corinthians e falou, dá a bola no pé desses pés de rato aí que não vai sair nada daí, e vamos fechar aqui e vamos jogar no contra-ataque. Estamos com o resultado na mão. Então o Palmeiras ele respeitou, porque se vai para cima ainda tinha enfiado um saco. E quando teve oportunidades no segundo tempo, ora por gol anulado, ora bola pegou na trave, ora porque o Donelli interviu, poderia ter ampliado a vantagem ainda mais. Então, na boa, cara, para mim o Corinthians hoje fez uma partida pavorosa. Foi um chá de merda. Mas enfim, Joneta, se tiver alguém aí já vai separando aí, porque eu já vou... Ele falhou nos 2 gols, não sai na bola no terceiro gol do Palmeiras, que anularam, parecia que tá grudado no chão, horroroso. Mas vou falar pra vocês, mano, a culpa não é do Donelli, mano. Ô André Relíquias, com relação aí ao Donelli, que você tá fazendo a crítica aí, falando que ele falhou nos 2 gols, os 2 primeiros gols, cara, na boa, eu não acho que é falha, mas um goleiro de alto nível poderia ter defendido aqueles chutes, ou pelo menos um dos chutes. Mas é aquele tipo de gol que se você toma, você vai falar, porra, foi uma pancada do Piquerez, depois o outro maluco também deu uma puta bordoada. É aquele tipo de lance, velho, que um goleiro nota 5, que é o caso do Donelli, não vai pegar mesmo, velho. Não vai pegar dentro, não vai pegar. E o grande problema é justamente a diretoria do Corinthians, sabendo que poderia perder o Hugo Souza, ou por lesão, ou por cartão, ou por convocação, e confiar no Donelli. O Donelli eu acho que ele pode ter um futuro no Corinthians, pode, mas antes ele precisa se maturar num outro clube. Não adianta insistir com o Donelli, não adianta falar, põe aí que ele vai jogar. Não vai. Tem que fazer o que fizeram com o Kaique França. Empresta aí para um clube menor, deixa o moleque ganhar um pouco de rodagem. Na hora que mostrar que tá pronto, numa dessas, se precisar, chama de volta. Mas o Donelli hoje não tem cancha para ser substituto do Hugo Souza. Apesar de achar que, para mim, ele não falhou nos gols, não. No terceiro gol ali também que aconteceu, para mim, uma falha clamorosa da defesa do Corinthians ali. Mateuzinho deixou o Vitor Roque subir do jeito que quis. E é uma bola difícil, mano, porque a bola cruza praticamente a área inteira. O goleiro, muitas vezes, ele tá posicionado ali no meio da área, ele tem que tentar adivinhar o que vai acontecer. Se o cruzamento vem no primeiro pau, se o cruzamento vem no meio da área e se o cruzamento vem no segundo pau. Para mim, falta uma cobertura ali do Mateuzinho. Mateuzinho, sim, não sobe um gilete do chão. E deixa o Vitor Roque cabecear do jeito que quis. A bola acaba passando ali até entre as pernas do Donelli. Mas para mim, esse tipo de cabeceio aí, mano, que você pega o centroavante de frente ali, correndo, se o defensor não fizer uma parede para obstruir a passagem do cara, inclusive para evitar que ele possa tomar o impulso para cabecear mais forte, o goleiro fica muitas vezes vendido ali. Mas respeito a sua opinião aí, obrigado pela participação e pelo superchat, tá, André? Também tá mandando aqui o Paulo Silva Vibe. Os dias não se ajudam, mano. Bidu marcando o Estevam. KKK, concordo, hein, mano. Hugo 10 vezes melhor marcando. Romero banco, sendo que jogou demais na final. Repete o esquema, porra, fraco demais. Concordo, viu, Paulo? Com relação aí à sua colocação que você diz aqui do Ramon Dias, eu acho que o Ramon Dias muitas vezes se sabota. Ele muitas vezes se sabota. Para mim aqui o Bidu ele é melhor que o Hugo, sim. Não acho que talvez aí isso fosse tão relevante aí com relação a tentar marcar o Estevam. Eu acho que tanto o Hugo, que a gente viu depois aí no terceiro gol, ele também não impede o cruzamento do Estevam lá para fazer o gol que depois foi anulado aí pelo VAR. Foi anulado pelo árbitro, né? O VAR chamou o árbitro, foi lá e anulou. Eu acho o Hugo horroroso. Então não acho que talvez aí mudar Matheus Bidu por
por Hugo fosse o fundamental. Agora, com relação ao Romero, concordo 100%. Para mim, o Romero hoje era fundamental no time titular. E principalmente quando você está desfalcado, e o Corinthians hoje não teria como propor o jogo, não teria como o Corinthians sair para cima do Palmeiras na trocação, como tentou fazer, e se deu mal. O Romero, para mim, hoje era peça fundamental no esquema tático do Corinthians, inclusive para ajudar na parte defensiva. Aí tem aqui, ó, o Wellington tá mandando aqui, ó, mano, o Everton foi pro jogo só para bater o quê? Tiro de meta? É isso aí. Não consigo ler porque eu tô cego, gente. Podia ter jogado sem goleiro. Podia mesmo, cara, porque o Corinthians ele foi dar um chute no gol nos acréscimos do segundo tempo. Um chute do Hugo ali que o Everton acabou fazendo uma defesa. Então, Wellington, eu concordo 100% contigo também. O Abel ele falou sobre elenco, aí ele falou de Veiga, ele falou de Maurício, falou de Felipe Anderson, falou de Vitor Roque, falou de Estevão, falou de Facundo, né? E aí a gente fica imaginando... Características e tudo. A gente fica imaginando. Vamos imaginar, todo mundo à disposição, porque agora não tá. Né? Tem o Veiga fora, tem o Maurício fora, ele falou das dificuldades ali com lesões e tal, etc. Paulinho, né? Tem o Paulinho também nessa conta, estreou. Imaginando as características dos jogadores, todo mundo à disposição. Qual é o perfil ideal? Qual é o Palmeiras ideal? Sempre respeitando o adversário que vem lá e as mexidas que o treinador pode fazer. Mas qual é o norte desse Palmeiras? Rapaziada. Pessoal, é o seguinte. Se tem um time que ilude o torcedor é o Corinthians. E eu sou o mais iludido de todos. O mais emocionado. Porque não... Corinthians ganha 2 seguidas, faz um bom jogo. Eu já começo a sonhar. Eu já começo a acreditar. E eu só me lasco. Só me lasco com o Corinthians. Hoje mesmo tomei bem dentro. Me lasquei todinho, mano. Fui inventar de apostar em Corinthians, acreditando, porque eu acredito sempre. E ó, o fumo entrou, foi tudo. Corinthians, velho. Eu achava que Corinthians ia ganhar o jogo. Se não ganhasse, ia buscar pelo menos o empate. O empate já tava de bom tamanho. Mas não. O Corinthians levou, foi um vareio. Um vareio de bola. Palmeiras fez o que quis. Comenta o que você achou aí. Quem foi o pior em campo do Corinthians? Eu não vou criticar o Donelli não. Porque em ambos os gols ele não falhou. Nem no primeiro, nem no segundo. Ele não teve falha alguma. A bola foi uma bola forte. O chute bem num canto. Bola rápida. Não tinha como ele pegar. Então não vou criticar o menino não. Todo mundo quer tirar um aí pra culpar. E só querem culpar o Donelli. Tem que culpar quem? O Memphis. Por que ninguém fala do Memphis naquela saída de bola? Será que vão falar? É preciso falar o que foi aquilo. Alguém tem que explicar. Como o cara vai iniciar um jogo daquela forma? Eu quero explicações. Comenta aí o que você achou.